Eis como cai por terra a primeira objeção protestante, acusando a Igreja de fazer de Maria Santíssima o factum totum da religião, na qual só Cristo o é. O intermediário, o membro de ligação entre Jesus e os homens, é Maria Santíssima. Ora, quem é capaz de confundir o pescoço com a cabeça? Quem seria insensato a esse ponto? Quem não vê que de nenhum modo o pescoço pode substituir a cabeça, ou ser colocado em cima da cabeça? A comparação de São Paulo é, pois, típica, profunda, expressiva e indica para cada parte do corpo místico do Salvador o seu lugar próprio. Jesus Cristo, depois Maria Santíssima e os demais homens. Uma outra questão que é colocada é que Nossa Senhora é objeto de adoração. Passamos depressa sobre tão bolorenta objeção. É triste ser obrigado a responder a tais tolices. No século XX vê ainda a baila, a idolatria, acusações sem nenhum sentido. É dizer que por este mundo afora a grande maioria da população, estes milhares e milhares de homens educados e instruídos adoram imagens, como vulgares fetichistas, atribuindo vida a um pedaço de pau, implorando favores de um toco de madeira, pedindo saúde e vida de um bloco de cimento, mostrando a fronte no pó do caminho diante de um papelão. O protestante não vê que tudo isso é sumamente ridículo, e que se tal coisa podia ser praticada antigamente por um Zulu selvagem, não pode nunca penetrar na mente de um homem civilizado. Se perguntássemos a qualquer criança se tal ou tal santinho é um santo vivo, que come, bebe e dorme, a criança responderia que não, mas que é apenas um retrato, uma representação. Qual o homem, até analfabeto, que ignora que não é a imagem ou o retrato que ele venera ou invoca, mas sim a pessoa representada pela imagem? Ninguém adora imagens, mas sendo a imagem a representação de Jesus Cristo, pode-se adorar Jesus Cristo, representado pela imagem. Ninguém adora a Virgem Santíssima, que não é Deus nem deusa, mas uma simples criatura, elevada por graça e favor de Deus, a mais alta dignidade de que pode ser revestida uma criatura, a maternidade divina, e como tal merece ser honrada, venerada como mãe de Deus e não adorada como Deus. Tudo isso é tão claro que só uma cegueira obcecada é capaz de reproduzir tais acusações. Adorar não é beijar ou inclinar-se. Os pais beijam os filhos, os inferiores inclinam-se diante de seus superiores sem adorá-los. A adoração não consiste só no ato exterior, mas sim no espírito que pretende tributar honras divinas a qualquer pessoa. Não querendo alguém adorar, não adora. E nenhum católico já teve a ideia de adorar outra pessoa a não ser Deus. E eles mesmos devem saber melhor o que pretendem fazer do que os seus detratores. Também os protestantes nos acusam de um novo culto. O bom protestante nos acusa de termos criado um novo culto, que ele chama de mariolatria. Não criamos nada. Só Deus pode criar pessoas e coisas, e os amigos protestantes podem criar objeções. Lutero criou a bibliolatria e a odiolatria, ou seja, a adoração à Bíblia e a adoração ao ódio. Como criou a libertinolatria, ou seja, a adoração às coisas libertinas, adorando a Bíblia e desprezando o seu conteúdo, adorando o ódio, para melhor vilipendiar a Igreja, adorando a carne pela vida dissoluta e sacrílega. Diz o articulista que o culto de Maria começou a sair do silêncio e que a tinha envolvido os escritores do Novo Testamento no meado do século IV. Até então, não havia nenhum culto à Virgem Maria, segundo os protestantes. É muita ignorância do Evangelho, meu caro amigo. É preciso muita ingenuidade para inventar uma tal acessão. O culto de Maria Santíssima está todo indicado, delineado e desenvolvido no próprio Evangelho.
Leia o Evangelho, caros protestantes, mas leiam-no inteiro, e não simplesmente as passagens escolhidas por vós, que mais ou menos parecem favorecer as vossas opiniões, erradas pela livre interpretação dos textos. O culto de Maria Santíssima é essencialmente um culto evangélico, todo evangélico, e apesar de todas as homenagens que prestamos à Mãe de Jesus, nunca chegaremos a igualar nem de longe as homenagens que lhe presta o Evangelho. Fora do Evangelho, o culto da Mãe de Jesus seria um culto incompleto, atrofiado, raquítico. No Evangelho, ele toma uma expansão divina e se eleva a alturas que causam vestigem àqueles que sabem refletir. Dizer que o culto de Maria é uma novidade é afirmar a novidade do Evangelho, a novidade das catacumbas dos primeiros séculos, onde se encontra a cada passo a expressão da veneração e do amor com que os primeiros fiéis cercavam a Virgem Imaculada. Seria extinguir com um só golpe os assentos amorosos dos padres dos primeiros séculos, que exaltaram a Virgem Santa com entusiasmo jamais igualado nos séculos posteriores. Não, não. Tais documentos não se destroem. Tais assentos não se abafam. Tais brados não se extinguem. E enquanto o Evangelho for Evangelho, poderemos e devemos dizer que o culto da Mãe de Deus é um culto instituído por Deus, transmitido pelo Evangelho e praticado por todos os séculos. Dirão talvez que Jesus Cristo exaltou pouco sua mãe. Mas para que exaltar com palavras aquela que está exaltada acima de todas as criaturas? Pela santidade, pela dignidade, pelas prerrogativas que fazem de Maria a mulher bendita entre todas as mulheres. Para que repetir continuadamente uma verdade palpável, indiscutível, aceita por todos nos primeiros séculos? Maria, mãe de Jesus, Jesus é Deus. Maria, pois, mãe de Deus. O que se pode dizer mais? Um tal título não esgota todos os demais títulos. Haverá ainda honras superiores a esta? É impossível. Maria, mãe de Deus, como tal. Ela é necessariamente a mais santa e mais gloriosa de todas as criaturas. Jesus Cristo falou pouco de sua mãe? Perfeitamente, e assim devia ser. Jesus veio, como ele mesmo afirmou, não para os justos, mas para os pecadores. Ele veio restituir a saúde dos enfermos, e não aos que não precisam de médico. Para quem deve, pois, irradiar as ternuras do seu coração? Não é para os infelizes, para os pecadores? De Pedro, ele fará chefe de sua igreja. De Mateus, o publicano, fará o seu evangelista. De Saulo, o perseguidor, fará o apóstolo das nações. De Madalena, a pecadora, fará uma amante estática. De um ladrão crucificado, fará a primeira conquista de sua morte. De pobres pescadores, ele fará seus apóstolos. Já pensaram nisso, os caros protestantes? Poderia o coração de Jesus terno, amoroso e zeloso da honra de sua mãe associar a Virgem Imaculada a todos estes pecadores convertidos? Podia ele colocar sobre a cabeça de sua mãe a mesma coroa de louvores? Não. E isso seria rebaixar a Virgem Santa em vez de exaltá-la. A Pedro ele disse: Tu és bem-aventurado. A Mateus disse: Segue-me. A Paulo disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. A Madalena disse: Teus pecados estão perdoados. Ao ladrão disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Aos apóstolos disse: Vós sois meus amigos. Mas a Maria lhe disse: Tu és minha mãe. Que poderia ele dizer mais? Jesus Cristo esgotou-se nesta única palavra. Está lá em Mateus 2, versículo 11. A obscuridade de Maria, que os protestantes acusam, né? Diz o amigo protestante que os escritores sagrados envolveram Maria Santíssima no silêncio completo. Que estranha essa colocação, que calúnia, quanta ignorância do Evangelho. Se Jesus Cristo falou pouco de sua Mãe Santíssima, os anjos falaram
Os evangelistas falaram, o povo falou, o céu e a terra falaram, até Lutero falou. Será preciso recolher tudo o que disseram? Seria escrever um livro. Resumamos, pois. Disse acima que o culto de Maria é essencialmente um culto evangélico, e provando isso, tudo está provado. Que culto mais evangélico do que aquele que começou no próprio Evangelho, com essa homenagem linda do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Depois continuaremos essa meditação. Salve Maria Santíssima. Os protestantes nos acusam de mariolatria. Vamos ver aqui o que o padre Júlio Maria nos fala a esse respeito. Não quero inventar nenhuma objeção. Os amigos protestantes se encarregam da fabricação e da propaganda. Vou tirar literalmente de seus escritos as tais objeções para eles, não me acusarem de exagero ou de má interpretação. Eis a acusação de mariolatria, tal qual a transcrevo de um jornal protestante. Chama-se mariolatria a adoração de Maria Santíssima, diz o articulista. Ele fala o seguinte: indiscutivelmente, e não há quem ouse negar, no catolicismo Maria ocupa o lugar de destaque. É o factotum da corte celeste. Todas as invocações, todas as orações são dirigidas apenas e unicamente a ela. Representa, no catolicismo, tudo, a substância, a essência. A Maria são feitos os sermões e oferta dos presentes. Os fiéis são convidados a confiar quase que exclusivamente nela e no seu poder absoluto. Essa adoração toda, essa idolatria, criou o que se chama de mariolatria, que não passa de uma criação tardia muito tempo depois de lançadas as bases do catolicismo. Maria começou a sair do silêncio em que tinha envolvido os escritores do Novo Testamento, no meado do século IV. Foi obra de uma seita composta quase que só de mulheres, aparecida na Tracia e na Sicília Superior, que começou a divulgar aos quatro ventos a divindade de Maria e torná-la digna de adorações e cultos. Estes sectários foram chamados de colidianos, por oferecerem à mãe de Jesus algumas tochas chamadas em grego corgunga. Nos primeiros séculos, nós não encontramos culto algum a Maria. Todos são unissonos e de acordo em pregar o digno culto somente a Deus e ao seu unigênito Filho Jesus. Nem Justino Mártir, nem Irineu, nem Tertuliano, nem Cipriano, nem Latâncio podem ser invocados como sustentadores e propugnadores do culto da grande Mãe de Deus, porque eles, como São Pedro, São Paulo e São João, não aludem a outra mediação senão a de Deus e Jesus Cristo. Volvamos ao passado, isto é, aos primeiros séculos, e os percorramos com atenção. Perdão. No século I, Clemente Romano, o suposto sucessor de São Pedro, escreve nas suas constituições: não é permitido avizinhar-se a Deus onipotente, que por Jesus Cristo, seu Filho. Século II. Santo Inácio fala o seguinte, discípulo do apóstolo João. Escreve de Roma aos Filadélfios: nas vossas orações deveis ter presente e perante aos olhos apenas Jesus Cristo e o Pai de Jesus Cristo. No século III, Orígenes diz claramente: não tenhamos a desfaçatez de invocar algum outro, a não ser aquele que é Deus, sobre todas as coisas, bastando a tudo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No século IV. Isso aqui é o protestante argumentando contra a devoção a Nossa Senhora, né? No século IV, Atanásio pregava e escrevia: nós verdadeiramente somos adoradores de Deus, porque não invocamos nem criaturas, nem homens, mas invocamos o Filho, que por nascimento procede de Deus e que é o verdadeiro Deus, que nasceu homem, é verdade,
porém que não obstante é Deus e Salvador. No século V, São João Capistrano, aliás, João Capistrano ele fala, né? Se opõe àqueles que se queriam introduzir outros mediadores além de Cristo. Nestes 5 primeiros séculos, não se concede outra adoração, outra veneração, que não fosse Deus e Jesus Cristo. Como, pois, pode o catolicismo passar uma esponja no quadro negro do passado e fazer valer, sob todos os pontos de vista, a opinião da seita dos coliridianos? Como eles podem fazer isso? Como, pois, deixando mesmo em segundo plano Jesus Cristo, como podem fazer isso? Mas por quê? Acaso admitem a Imaculada Conceição de Maria? O facto totum da corte celeste. Agora respondendo a essas objeções protestantes. Tal é a objeção em toda a sua brutalidade, ignorância e nudez. Em síntese, acusam a Igreja Católica de fazer de Maria Santíssima o facto totum da corte celeste, um objeto de adoração, o objeto de novo culto, uma novidade desconhecida no Evangelho e nos primeiros tempos do cristianismo. Tomemos uma por uma todas as objeções e lhe demos uma resposta clara e sucinta, que dissipe todos os erros e faça brilhar a única verdade católica. Maria Santíssima não é nem pode ser o factotum. É uma heresia que a significação dos próprios termos refuta. O factotum é Deus, e por isso só Ele é devida toda a honra e glória nos séculos dos séculos, como diz o apóstolo. O termo adoração exprime o culto desta honra suprema, e este termo é exclusivamente reservado ao culto de Deus. O termo superveneração exprime o culto que prestamos à Mãe de Deus, e nada tem de comum com a adoração. De modo que neste culto, o excesso é impossível. Para que houvesse excesso, seria necessário que, ultrapassando o culto de superveneração, alguém deslizasse na adoração, o que nenhum católico faz nem pode fazer. Qual é, pois, exatamente o lugar de Maria Santíssima na hierarquia divina da religião? É simples e é belo. É São Paulo que nos vai fornecer a descrição em sua linguagem figurada e teológica. Ele escreve: assim como em um só homem temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim ainda que muitos somos um só corpo de Cristo, em Cristo, e cada um de nós membros um dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo, e membros unidos a membro. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que ele tem primazia em todas as coisas, porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fosse reconciliar consigo todas as coisas. Eis uma figura esplêndida da Igreja. A Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Um corpo possui necessariamente 3 partes: a cabeça, o pescoço, os membros inferiores. É uma figura muitas vezes empregada pelo apóstolo. A cabeça é o Cristo. Os membros somos nós. E como são ligados à cabeça os membros deste corpo? Pelo pescoço. O pescoço é, pois, a parte mediana, que é um membro do corpo, mas com esta particularidade, que é membro que toca ao mesmo tempo a cabeça e os membros. E entre os diversos membros deste corpo, qual é a criatura que toca ao mesmo tempo Deus e as criaturas? É a Virgem Maria. Pela sua natureza, ela é uma simples criatura. Pela sua dignidade, ela é mãe de Deus. E que união mais íntima pode existir entre duas criaturas do que a união de mãe e de filho? Eis porque Maria Santíssima é chamada pelos santos o pescoço do corpo místico de Jesus Cristo. Esta figura exprime admiravelmente o lugar que Maria Santíssima ocupa na Igreja e no culto católico. Ela não é cabeça, ela é membro. Ela não é um simples membro, mas entre todos os membros goza do privilégio único
causa do privilégio único entre a relação entre os membros e a cabeça.